Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos dar continuidade à série A Essência de Cristo. O tema que nós vamos estudar hoje é Como Imitar a Cristo. Amém, irmãos? Vamos dar início, então, ao estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós estudamos as cartas de Paulo, nós vamos encontrar 6 vezes Paulo dizer: sede meus imitadores. Né? Desculpa. 1 Coríntios 4,16, que diz: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Filipenses 3,17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. 1 Tessalonicenses 1,6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E 2 Tessalonicenses 3, versículo 9, que diz: não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitarmos. Então, irmãos, o que é imitar, né? Imitar é tomar como modelo, né? Tomar como padrão de conduta, como referência, como exemplo. Ser imitador é se tornar padrão, né? Imitar é tentar ser igual, é tentar fazer igual. Quando Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele estava falando de um modelo de vida, né? De um padrão de vida, de uma referência. Paulo estava falando de exemplo. Então, o cristão, irmãos, ele deve ser parecido com Cristo, né? Ele deve ser semelhante a Cristo. Lá em Atos 11:26 diz assim: ó, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, por que que eles foram chamados de cristãos? Né? Porque eles se pareciam com Cristo. O problema é que nos dias de hoje, nós temos um problema muito sério. Né? Por um lado, nós temos muitas pessoas pregando a palavra de Deus, né? Desculpe, e isso é bom, mas por outro lado, nós temos muitas ideias sendo difundidas por esses pregadores. E essas ideias, muitas vezes, elas fazem com que as pessoas se afastem de Cristo. Né? Por quê? Porque a pessoa se distancia do padrão que é Cristo. Então, nós temos também a questão da influência que o mundo exerce sobre o cristão. A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com este mundo. Né? Mas, infelizmente, o que mais a gente vê hoje é cristãos sendo influenciados pelo mundo. E hoje, muitos cristãos estão utilizando a pessoa de Cristo para satisfazer as suas necessidades. Né? Então, tem pessoas que só conseguem ver um Cristo que age na área social, outras pessoas querem um Cristo que age na área da autoajuda, outros querem um Cristo que participe de batalhas espirituais, né? Mas eles estão esquecendo do Cristo da Bíblia. Né? Então, o apóstolo Paulo ele nunca se apresentou como um super cristão, mas Paulo, diante de tudo isso, né, de todas essas coisas, ele nos faz a seguinte proposta: vocês podem me imitar da mesma forma como eu imito a Cristo, né? Exatamente porque Paulo ele não se deixava influenciar, né? Então, da mesma forma que Paulo imitava a Cristo, né, nós podemos imitar a Cristo. Então, essa é a mensagem que Paulo queria passar para as pessoas. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 4, diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais?
Então, Paulo está falando aqui de uma igreja dividida, né? E hoje as pessoas estão seguindo muita gente, né? A questão é essas pessoas que estão sendo seguidas, será que elas imitam a Cristo, né? Então, essa era a preocupação de Paulo e deve ser a nossa também. Paulo ele não quer que as pessoas sigam ele, né? Paulo quer que as pessoas sigam a Cristo. Paulo quer que as pessoas imitem a Cristo. Imitar a Cristo não significa, por exemplo, que temos que comemorar a Páscoa, né? Por quê? Porque nós sabemos que Cristo comemorou a Páscoa com os discípulos, por quê? Porque Jesus ele estava entre a velha e a nova aliança. Jesus ele ainda estava cumprindo coisas da velha aliança. Então, irmãos, quando a gente vai lá para 2 aos Coríntios 5, né, versículos 15 e 16, diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo? Paulo está querendo dizer que Cristo ele morreu por todos, né? Para que eles vivam em função de Cristo, né? E Paulo continua explicando, né? Daqui por diante, ou seja, daqui por diante quando? Depois da morte e ressurreição de Cristo, ou seja, daqui por diante, ou seja, após a morte e a ressurreição de Cristo, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Ou seja, o Cristo antes de ressuscitar. Ele está falando do Cristo antes de ressuscitar, né? Paulo está dizendo que agora não o conhecemos desse modo. De que modo? Né? Segundo a carne. Agora nós devemos conhecer Cristo, né? O Cristo ressurreto, né? O Cristo Todo-Poderoso. Nós devemos imitar o Cristo que ressuscitou, né? Isso que Paulo está querendo dizer aqui nessa passagem. Então, irmãos, não basta apenas sermos seguidores de Cristo, né? Mas temos que ser um exemplo de cristão que imita a Cristo, de modo que as pessoas possam ver Cristo em nós, né? Lá em 1 Coríntios 11, versículo 1 diz: Sede meus imitadores, como também o de Cristo. Então, esse versículo aqui, mano, nós temos que analisar esse versículo da seguinte maneira: nós temos que olhar para o contexto, né? Esse versículo aqui, ele é a conclusão do que Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 33, né? Que diz assim, ó: Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo, como muitos pensam que como muitas pessoas pensam, ele não está se colocando como exemplo, né? Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Corinto, né, que eles devem imitá-lo da mesma forma que ele imita Cristo. Por quê? Porque Paulo é de Cristo, né? Então as pessoas elas ficaram conhecidas como cristãs, por quê? Porque elas tinham atitudes muito parecidas com a de Cristo, né? Por isso que as pessoas imitavam, né, a Cristo, olhando para aquelas pessoas. Então, irmãos, durante o ministério terreno de Jesus, nós podemos constatar que por diversas vezes Jesus ele tinha o seu momento de comunhão com o Pai, né? Jesus sabia da importância desse momento de comunhão. Se você quer imitar a Cristo, você precisa ter esses momentos de comunhão com o Pai, né? Quanto mais tempo você passa em oração com o Pai, mais você vai conhecendo Deus e assim tendo condições de imitar a Cristo. Então, quando Paulo dizia, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, é porque Paulo vivia o que pregava, né? Paulo era o discipulador e o discipulando, né? Paulo era as duas coisas, né? Então, o discipulador, ele deve imitar a Cristo. O discipulando, ele deve imitar a Cristo, né? E permitir, né? O discipulador deve permitir que aquelas pessoas que estão aprendendo a serem cristãos, elas vejam Cristo em sua vida e o imitem, né? Então, nós podemos afirmar que Paulo era uma cópia de Cristo, né? E todo crente, então, deve seguir esse padrão.
Então as pessoas, irmãos, elas precisam que olhar para nós e ver algo de diferente. As pessoas precisam saber que em nós encontrarão apoio e amor, assim como as pessoas encontraram em Jesus, né? Retornando lá no início de todas as coisas, né? Quando nós nos deparamos com todas as coisas criadas, nós vemos que apenas o homem foi criado que é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, com a queda do homem, nós perdemos esse aspecto da imagem de Deus, né? Nós perdemos o relacionamento que Deus tinha com o homem quando na viração do dia ele vinha conversar com o homem. Então, o pecado, ele nos distanciou de Deus. Foi necessário o quê? Foi necessário que Deus traçasse um plano com o objetivo de resgatar a sua imagem em nós e restaurar o quê? O nosso relacionamento com Ele. Como é que Deus fez isso? Deus fez isso por meio de Cristo, né? Cristo, então, ele veio concretizar o plano de Deus para que nós voltássemos a ser parecidos com Ele. Então, o que que nós temos de fazer, né? Imitar a Cristo para que aprendamos a ser como nosso Pai é. Então, por que que eu devo imitar a Cristo? Porque eu preciso ser semelhante a Cristo, né? Olhando para o seu caráter e pela maneira como ele viveu aqui na Terra, né? Como que era o caráter de Jesus, né? Duas coisas se destacam no caráter de Jesus, né? A humildade e a misericórdia, né? Jesus ele não externou esses sentimentos em alguns momentos, mas Jesus externou esses sentimentos em todos os momentos da sua vida. Jesus tinha um amor que nunca acabava. Então, irmãos, parece uma coisa difícil de alcançar? Sim, parece, né? Ocorre que Deus ele não espera de nós a perfeição, né? A perfeição nós só vamos obter quando nós tivermos o quê? O nosso corpo glorificado. Enquanto estamos aqui na Terra, devemos o quê? Procurar o tempo todo imitar a Cristo. Para isso que é necessário que passemos por um processo chamado santificação. Esse processo ele se inicia a partir do momento em que a pessoa recebe a Cristo como Salvador e Senhor, né? E vai se desenrolando durante toda a vida da pessoa, né? Uns caminham mais rápido, outros mais devagar, mas é importante que todos caminhem nesse processo. Então, o erro da grande maioria das pessoas é achar que ela pode entrar nesse processo de imitar a Cristo sozinha, né? Porque a pessoa promete várias coisas, né? Faz todo um planejamento, todo um esforço próprio, né? Mas no final não dá certo, né? A solução que é você estar em Cristo. Quando você está em Cristo, você recebe o poder que vem de Cristo e não da própria pessoa, né? Lógico, nós temos que lembrar que também nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e isso faz toda a diferença, né? Lá em Gálatas 5,16 diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, irmãos, é o Espírito Santo habitando em nós que nos capacita para sermos pessoas cada vez melhores, né? Então você consegue perceber que o segredo não é se esforçar, e sim se entregar. Não é que você não vai fazer nada, né? Você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar a Deus, você vai meditar na palavra, né? Sabendo o quê? Que o poder para transformar a sua vida, esse poder ele vem sobrenaturalmente por meio de Cristo. Efésios 5, versículo 1 diz assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, mas essa palavra imitadores no grego, né, quer dizer mimetes, né, significa um processo de imitação. É como se fosse uma criança imitando seu pai, né? E nós sabemos que as crianças, elas querem crescer imitando seus pais, né? Então, observe que o versículo diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, né? Só que o contexto desse versículo aqui, irmãos, é o contexto do capítulo 5 de Efésios, né? O capítulo 5 de Efésios está falando que da nossa nova natureza, né? Ele vai falar que de uma série de coisas que nós devemos fazer sendo novas criaturas, né? Paulo vai até entrar na questão dos deveres do marido e da mulher. Portanto, irmãos, para imitar a Deus, eu preciso ser filho, né? É importante esclarecer que todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador,
ele entra num processo de adoção de filhos. Lá em João 1, 12, 13, diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqueles que receberam a Cristo, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Poder de serem feitos. Efésios 5:2 diz: E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, se você andar em amor e procurar imitar o Pai, certamente vocês serão um imitador de Cristo. Então, a partir do instante em que eu vou conhecendo Deus, eu vou imitando Deus, consequentemente eu vou imitando a Cristo. Então, a partir do momento em que eu vou imitando a Cristo, a nossa luz ela vai resplandecendo diante dos homens, né? E os homens vão vendo as nossas obras de fé e o Pai vai sendo glorificado nos céus. Então, irmãos, existem algumas qualidades de Deus que nos foram reveladas pela palavra de Deus, né? Que nos ajudam a entender um pouco de quem é Deus, né? Por exemplo, é o caso da santidade, é o caso da justiça, é o caso da fidelidade, é o caso da misericórdia, amor, bondade, né? Então, quando nós falamos que devemos imitar a Deus, estamos falando que devemos ter em nós características coerentes com essas qualidades, né? Como eu sei que Deus é santo? Por causa do seu caráter que é totalmente distinto de todas as criaturas, né? O caráter de Deus ele está acima de todas as criaturas. Como eu sei que Deus é justo? Né? Pela forma como ele aplica a justiça em todo o universo. Então, as pessoas confundem imitar a Cristo com fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, irmãos, ela está diretamente ligada ao meu livre-arbítrio. Deus tem uma vontade, mas ele não interfere se eu for por um caminho diferente, né? Diferentemente quando Deus tem um plano na minha vida, né? Porque a Bíblia vai dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Então, plano de Deus é diferente da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está ligada ao meu livre-arbítrio. Diferente do plano de Deus, o plano de Deus ele não pode ser frustrado, né? Então, imitar a Cristo não está ligado à questão de que Deus procura um modelo de perfeição. Para imitar a Cristo, Deus procura uma pessoa que reconheça que é limitada, né? E que dependa inteiramente da sua graça. Filipenses 3, versículos 12 a 14 diz assim: ó, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja aqui, irmãos, que Paulo ele reconhece que tem limitações, ou seja, que não alcançou a perfeição. Mas isso não impede de Paulo pedir aos irmãos para serem imitadores dele como ele é de Cristo, né? Filipenses 3,17 diz assim, ó, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andai. Efésios 1, versículo 1, né, diz, sede meus imitadores, como também o de Cristo. Então, hoje, irmãos, a ideia de ser imitador de uma pessoa, de seguir o exemplo de uma pessoa, é muito complicado, né, para os padrões que nós vivemos hoje, né? Então, não vamos entrar aqui no caso dos influenciadores digitais, né, porque aí é uma outra discussão, né? Mas o que é pregado na sociedade atual é que você tem que ser você mesmo, né? Você tem que mostrar sua cara, você tem que ser autêntico, né? Mas a palavra ela está dizendo que eu tenho de seguir o exemplo de Cristo, né? Eu tenho de fazer o que Cristo fez. Isso implica em quê? Em sentar-se aos pés de Jesus, ouvir e colocar em prática os seus ensinamentos, né? Significa o quê? Que eu não tenho que confiar em mim mesmo, tenho que confiar em Cristo, né? E se for o caso, reconhecer os meus erros
pedir perdão a Deus e voltar novamente para o processo de santificação. Então não é um caminho fácil, mas é um caminho que vai mudar a pessoa. À medida que a pessoa ela vai mudando, a sociedade também vai mudando. Por quê? Porque eu vou atuando como sal e como luz. Amém, irmãos? Então era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, né? Essa palavra de como imitar a Cristo. Espero que os irmãos tenham gostado, tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu mesmo queira acrescentar, né, alguma coisa, você pode aí postar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, né? E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, né? Aguardem aí próximas postagens de vídeos, né, referentes a essa série. E fique com Deus, né? E que Deus abençoe você na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.